Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao terceiro plantão de discussões e esclarecimentos de dúvida. Eu sou o professor Roberto e, juntamente com o professor Fabrício Valtorelli, somos os responsáveis pelo componente curricular de Fisiologia do Exercício e Câncer do curso de especialização em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. E hoje iremos conversar um pouco sobre a unidade 3 do e-book, né? Inicialmente, né, como sempre eu faço, preparei um roteirinho que vai estabelecer o nosso guia sobre aquilo que a gente vai conversar no plantão de hoje. Bem, inicialmente eu vou fazer a apresentação do cronograma semanal, posteriormente a gente vai entrar aí na unidade 3 do e-book propriamente dito, passando a comentar sobre a atividade avaliativa 3, vou abordar também, está previsto na semana 4, mas como ela vai ser liberada no dia 23 para vocês, na próxima quinta, né? A atividade colaborativa. Depois eu vou abrir o espaço para vocês fazerem pergunta, caso tenham. Trouxe apenas uma pergunta enviada lá no mural do Classroom, respondida hoje pelo professor Fabrício. E assim iremos para o encerramento. Bem, a nossa semana começou aí no dia 20, né, vai até o dia 26. Foi liberado para vocês na segunda-feira a última atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa 3, que são 6 questões relacionadas ao conteúdo da unidade 3 do e-book, tá? E ela deve ser encaminhada enquanto prazo definido até o dia 26/6, no domingo, às 23h59. Tá? Caso não puder enviar no domingo à noite, não há problema, como eu disse para vocês, que possa ser encaminhado na segunda-feira pela manhã, sem prejuízo nenhum para vocês. Além do plantão de discussões de hoje, enquanto encontro síncrono, no próximo sábado, no dia 25, né, às 9 da manhã, haverá a palestra síncrona com a professora Mariela Maneschi, a professora doutora Mariela Maneschi, que possui uma clínica de atendimento, né, de atenção a pessoas vivendo com câncer, né? Ela faz esse atendimento em Belém do Pará. E vai trazer o relato de experiência de vida dela, né, que desenvolveu o doutorado também, fazendo uma investigação sobre as terapias do câncer e exercício físico. Ademais, adiantando um pouquinho o que vai acontecer ali na quarta semana, né, como a quarta semana é uma semana mais curta, a gente previu, né, eu fiz um acordo aí com o Alexandre para permitir com que vocês tivessem mais tempo para responder tanto o questionário de satisfação da disciplina quanto a atividade colaborativa, então elas serão liberadas no dia 23/6, na próxima quinta-feira, já vai estar disponível para vocês. A atividade colaborativa ela vai ser desenvolvida em grupos de até 5 pessoas e ela pode ser encaminhada diretamente no Classroom através das respostas, ou vocês podem anexar um documento da maneira que vocês quiserem. Preferencialmente, né, como eu disse, pode ser feito em grupo de até 5 pessoas, mas se acharem adequado fazer individual, também fica a critério de vocês. Tá bem? Seguindo o roteiro, hoje a gente vai falar da prescrição de exercício, que é o que consta na unidade 3, que está dividida ou organizada em 3 capítulos, né, que fala sobre os efeitos do tratamento convencional associado ao treinamento físico, as intervenções de equipes multidisciplinares, fala particularmente nesse capítulo o papel do fisioterapeuta, o papel do profissional de educação física, o papel do nutricionista, entre outras profissões que estão relacionadas ao atendimento da equipe multidisciplinar em atenção ao paciente com câncer. E o capítulo 3 fala sobre os aspectos do treinamento físico para sobreviventes do câncer e a prevenção. Bom, a gente viu na unidade 1, né, a contextualização histórica e epidêmica do câncer, além dos fatores de risco atribuído, que eu vou voltar um pouquinho nesse assunto hoje. Na unidade 2, observamos as alterações do sistema imunológico no câncer, né, e os efeitos do exercício físico, seja ele agudo ou crônico, sobre o sistema imune.
e hoje a gente vai falar particularmente sobre a prescrição do exercício físico. Assim, o que esperar, né, do exercício físico frente ao câncer? Inicialmente, a prática regular do exercício físico é importante ressaltar que ela auxilia na prevenção ao câncer, seja por mecanismos fisiológicos diretos, né, promovendo alterações endócrino, metabólicas e fisiológicas, imunológicas, enfim, ou por mecanismos indiretos, como evitar o sobrepeso e a obesidade e o sedentarismo, que são fatores associados à gênese do câncer. Então, a princípio, a prática regular de exercício físico, ou exercício físico por si só, né, que já se diz existir uma sistematização para essa prática, contribui para evitar, para prevenir o surgimento ou a gênese relacionada ao câncer. Contribui com o tratamento, facilitando a ação medicamentosa em combate ao câncer, melhorando respostas aos fármacos, por exemplo, né? Redução das possibilidades de recidiva no pós-tratamento. Então, independente ali da fase específica de diagnóstico, seja no pré-diagnóstico ou no pós-diagnóstico da doença, o câncer tem atuação na prevenção, contribui ou auxilia na fase de tratamento e contribui ou auxilia na redução das possibilidades de recidiva no pós-tratamento. Então, a gente tem que entender que promover a prática de atividade física, né, como um hábito de vida, né, ou seja, aquilo que a gente faz para ser incorporada na rotina das pessoas, é fundamental na prevenção e no controle do câncer, assim como para a saúde de uma forma geral, não apenas para a população com câncer, como eu venho trazendo para vocês. Mas especificamente, para iniciar uma prescrição baseada no modo em que a gente espera de combater ou contribuir no tratamento do câncer, é importante a gente ter em mente, né, as fases do tratamento. E isso traz no e-book de vocês nessa unidade 3, né, que existe uma estruturação do programa de treinamento físico para pessoas com câncer, devem ser consideradas as fases específicas de pré e pós-diagnóstico. O que isso significa? Existem duas grandes fases. A fase de pré-diagnóstico é aquela fase que ocorre até a detecção e a confirmação da doença, ou seja, durante toda a fase de prevenção, onde a pessoa ainda não tem confirmado o surgimento ou a gênese da neoplasia, ela está em uma fase de pré-diagnóstico. Após a detecção, a gente inicia uma segunda fase específica de pós-diagnóstico, que é subdividida em pré-tratamento, quando começa a iniciar as deliberações e as investigações sobre que tipo de neoplasia, qual é o estadiamento da neoplasia e qual é o tratamento que deve ser realizado. A fase de tratamento, que é o tratamento propriamente dito, seja de quais terapias que vão ser realizadas, se serão realizadas quimioterapias, se serão realizadas radioterapia, se será realizado procedimento operatório, né? Em que momento vai ser realizado esses procedimentos, se vai começar com quimio, se vai começar com rádio, se o primeiro tratamento já vai ser o procedimento cirúrgico. Então, a fase de tratamento ela vai ser toda delineada, baseado nas informações que foram obtidas no pré-tratamento. E após isso, a pessoa que vive com a doença, ela é acompanhada por um certo tempo, de modo ambulatorialmente falando, né? Não necessariamente ela tem que estar dentro do hospital, mas ela é acompanhada para verificar as possibilidades de recidiva da patologia, né? Que meramente é o retorno ou a reincidência da patologia. Elas são chamadas de sobreviventes ao câncer. Muitas pessoas não gostam do termo sobreviventes ao câncer, então a literatura tá em atualização sobre a utilização dessa nomenclatura, né, mas algumas pessoas preferem dizer que são pessoas que passaram pelo tratamento do câncer e não são sobreviventes necessariamente ao câncer. Então, enfim, dependendo do artigo ou da terminologia que vocês acharem mais adequada, vocês empregam no dia a dia de vocês. Mas como fazer isso, né? Tendo especificamente essas informações, quando iniciar ou de qual modo tratar essas pessoas, né?
Bom, pessoas que são ativas. Inicialmente, pessoas que devem se manter ativas e evitar o sedentarismo. Pessoas recebendo quimioterapia e radioterapia e que já estão em um programa de exercício físico, realizar exercícios em uma intensidade mais baixa, isso é importante, né? Que ela já era ativa, ela deve se manter ativa, e progredir em um ritmo mais lento do que o habitual. Isso é importante ser retomado, né? Uma pessoa que já era ativa, ela não precisa parar de realizar o exercício físico devido ao diagnóstico ou o início do tratamento. É importante que ela se mantenha ativa, a não ser que tenha alguma prescrição contrária para ela realizar exercício físico, né? Já as pessoas sedentárias, é importante iniciar um programa baseado naquilo que a gente tem visto na literatura. Elas devem iniciar atividade de baixa intensidade e com uma progressão lenta e gradativa. Lógico, toda a equipe de saúde envolvida neste, no tratamento, né, dessa pessoa deve ser informada que ela vai iniciar um programa de exercício físico, seja uma atenção recebida pela equipe de fisioterapia, seja uma atenção recebida pela equipe de profissionais de educação física. Pessoas idosas ou com doenças ósseas ou com artrite, é importante prestar muita atenção nas dificuldades com o exercício de equilíbrio, né, porque ela precisa de uma maior segurança para reduzir qualquer risco de queda ou de lesões. Porque se ela tem pessoas idosas já tem uma relação muito próxima com a redução, né, de massa muscular ou associado à sarcopenia ou associado em si ao processo de senescência, né, no processo de envelhecimento propriamente dito. Então, ela já tem um aumento gradativo no risco de quedas, e se ela tem uma doença relacionada ao sistema ósseo, é importante que você garanta a ela essa maior segurança na hora de prescrever. E a individualização dos treinos é importante porque respostas diferentes ao tratamento podem acontecer. Não necessariamente toda pessoa que faz químio vai desenvolver fadiga oncológica. A gente tem visto que é um número superior a 50% das pessoas que fazem químio desenvolvem fadiga, mas não são 100%. Apresenta náusea, vômitos, enfim. Não são todas, mas boa parte das pessoas que recebem terapia através da quimioterapia, elas têm alguma queixa relacionada à diminuição da qualidade de vida ou a aumento de fadiga, enfim. E é importante dizer que os médicos aconselham aguardar o início do tratamento para verificar como que vai ser essa resposta física à quimioterapia antes de iniciar um programa de exercício físico. Então, para aquelas pessoas que elas são sedentárias e desejam, né, iniciar um programa de exercício físico, por exemplo, a população que a gente está hoje trabalhando no hospital são mulheres sedentárias, né, e vão iniciar um programa, a gente inicia com uma baixa intensidade, com uma progressão lenta e gradativa, mas a gente esperou elas passarem pelo início do tratamento, né? E aguardamos ali a resposta física ou fisiológica que elas iriam desenvolver durante o início do tratamento, para depois disso a gente iniciar a prescrição propriamente dita. Bem, alguém levantou a mão, acredito. Laís, pode ficar à vontade. Boa noite, desculpa. Em relação aos pacientes que ainda estão em processo de químio, a gente tem alguma restrição? Porque tem uma paciente que foi encaminhada para a parte ortopédica e agora a gente está um pouco num dilema de encaminhar ou não para atividade com profissional de educação física, porque ela ainda está no processo de radioquímio. Laís, obrigado pela pergunta. As nossas pacientes,
por exemplo, né, nós estamos começando o programa de prescrição juntamente com a equipe de físio. Então, elas ainda estão em tratamento de quimiorrádio. Eu creio que você tem que fazer uma avaliação particular dessa paciente, né? Porque as pacientes que são nos encaminhadas são aquelas que o médico, né, o oncologista clínico delas, autorizaram elas a realizarem a prática de exercício. Então, a gente tem um respaldo do oncologista que acompanha elas dentro do hospital de câncer. Então, se nesse caso vocês, por exemplo, da equipe de físio, perceberem que essa paciente, na avaliação de vocês, tem a possibilidade de ela realizar exercício em uma intensidade um pouquinho mais elevada e que dentro do ambulatório da físio vocês não estão conseguindo atender ela ou incrementar essa sobrecarga a ela, eu creio que não haveria problema. Mas é importante que vocês, né, profissionais, avaliem a capacidade dessa paciente. Obrigada. É que ela teve uma perda significativa, né? Principalmente depois que fez o procedimento cirúrgico, que foi muito rápido, assim, da data de descoberta foram 20 dias até a cirurgia, né? A gente tem um protocolo na empresa de tratar o mais precocemente possível quando é um caso cirúrgico, esse perfil de paciente. Só que ela, apesar das perdas, né, em relação à força e tudo, ela tinha esse desejo de continuar ativa, uma pessoa que já praticava atividade física, então já estava na vivência dela. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Só uma pergunta, era paciente com câncer de que exatamente? É mama, né? Tem linfonodo também, pegou, mas a cirurgia até o momento foi de quadrante, né? Sim. E aí eles estão tentando reduzir o restante com a quimio-rádio, rádio, né? né? E a químio, mas ela está bem ativa, por exemplo, amplitudes de movimento estão completas. Inclusive, esse caso em especial é uma colega nossa da enfermagem. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia estética e quando ela foi fazer os exames para ver os resultados, né, efetivos dessa cirurgia estética, ela descobriu. E aí foi para a cirurgia e por ser um perfil de terceira idade que nós atendemos, nós ficamos até, né, meio assustados. E aí, exatamente hoje surgiu essa dúvida, porque ela está muito bem para continuar só na físio, né? O artigo que a Karen mandou foi bem interessante, ajudou bastante, né? E como ela está ativa agora, eu acho que finalizou o esclarecimento. Eu seguiria esse raciocínio aqui, mas um pouco do que está no e-book, um pouco daquilo que a Karen disponibilizou para nós da Sociedade Brasileira de Oncologia, né, em parceria com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é aquela pessoa que é ativa, se ela tem a capacidade de se manter ativa, né, é importante que ela se mantenha. Se ela já tinha uma rotina de realizar exercício e ainda consegue continuar nessa rotina, é importante que ela mantenha. Eu entendo que sim, se fosse uma paciente minha, eu continuaria a prescrição. Obrigada. Bom, seguindo adiante, como eu disse para vocês, a gente tem três fatores e fases importantes, né, para levar em consideração. O primeiro deles, né, é evitar o câncer, e para a gente evitar o câncer, o fator de prevenção é importante a gente citar. Existe a fase de tratamento do câncer, e após o tratamento, quando finaliza, o paciente recebe alta oncológica, depois de 5 anos de acompanhamento, verifica que não existe recidiva, tem os momentos pós-tratamento desse paciente. A gente já viu que, em termos de prevenção, é importante evitar fatores de risco. Essa figura eu trouxe para vocês lá no primeiro plantão, em que entre 10% e 20% dos casos de câncer estão atrelados a fatores internos, né, a mutações com origem em alterações espontâneas ali no DNA, ou em erros de processamento, de duplicação e reparo, né, que por algum motivo não consegue fazer esse reparo, ou a célula não é marcada para sofrer apoptose,
desse modo leva a uma mutação, e essa mutação replica e vira uma neoplasia, né? Mas entre 80% e 90% dos casos, eles estão associados a causas externas, né, que são mudanças causadas por exposições provocadas no ambiente, né, ou estilos de vida, hábito de vida, que podem aumentar esses riscos, que levam àquelas mutações que a gente chama de mutações induzidas, causadas por agentes físicos, químicos ou biológicos, que são os fatores externos. E o gráfico aqui da direita, da figura 14, mostra que no estudo nacional, né, publicado em 2016, os principais fatores de risco atribuídos ao câncer, né, que é o tabagismo, a infecção por HPV, H. pylori, HIV, fatores nutricionais, como baixa ingestão de hortaliças, e fatores relacionados à falta de exercício, né, como inatividade física, sobrepeso, obesidade, e as consequências causadas por esses fatores, né. É importante destacar que o exercício físico regular na adolescência, ele pode prevenir o câncer e a mortalidade, pode prevenir o câncer e a mortalidade por câncer na idade adulta. Ou seja, em qualquer fase de estímulo, né, que a pessoa recebe para realizar a prevenção do câncer, o exercício físico regular está associado a ela, né? Portanto, é essencial estimular a prática de exercício físico em todas as fases da vida, né? Desde de criancinha, de bebezinho, a gente acha muito bonito aquele bebê gordinho, fofinho e tal, mas apesar de o tipo de tecido adiposo da criança ali, enquanto bebê, é o marrom, que é o menos ofensivo ainda, né? Mas existe uma possibilidade dessa criança também continuar com obesidade na primeira infância, na fase de criança, na adolescência, e seguir com um processo de inflamação crônico ao longo da vida. E, claro, ela está em uma maior possibilidade de exposição para fatores da gênese do câncer. Bom, mas após isso, não foi possível, fez a prevenção, mas por alguma causa ainda não específica, não conhecida, surge o câncer, né? O tratamento ele pode trazer efeitos colaterais também, que é importante ressaltar, que duram dias ou semanas, sendo alguns deles persistentes, que podem durar por anos, inclusive mesmo após o fim do tratamento. Como fazer, então? Como atender essa população? Como fazer ela estimular essa população a praticar exercício? Bem, como em toda início de prescrição, seja lá na fisioterapia, na nutrição, na oncologia, na educação física também, é importante a gente fazer exames de pré-participação, né, para início do programa de treinamento físico. Esse exame deve conter ali, além da avaliação física, a gente tem que pensar no objetivo do paciente e qual é a percepção desse paciente doente. Esse paciente oncológico, ele sente dor? Né? Normalmente sim, principalmente em neoplasias que estão exacerbando o espaço do tecido originário, né? Esse paciente ele tem fadiga? Mais de 50% dos casos dos pacientes oncológicos, eles apresentam fadiga, né? Então, 50% significa que a cada 2 que você pegar para avaliar, possivelmente um terá. Durante a químio ou rádio que esse paciente está passando no tratamento, ele tem náusea, apresenta quadros de diarreia, a capacidade funcional dele foi comprometida? É um paciente que ele é independente ou ele depende de alguém para fazer alguma coisa? Qual é a condição cardiorrespiratória desse paciente? Ele apresentava algum tipo de doença respiratória ou doença cardíaca antes de iniciar o tratamento, antes da patologia? Ele sofreu cardiotoxicidade devido à quimioterapia? Isso pode acontecer. Em paciente com CA na mama, ou CA de mama, a metade das mulheres desenvolve cardiotoxicidade, né? É um fator agravante do tratamento, né? Como era a força? Perdeu força? Como a Laís acabou de trazer a informação para a gente, informação de uma paciente que em 20 dias perdeu significativamente a quantidade de força.
Esse é o primeiro marcador da sarcopenia. Eu vou comentar com vocês mais adiante, mas a perda de força é um marcador de sarcopenia que está relacionado à perda de massa muscular. Flexibilidade, como está a composição corporal? Esse paciente tem histórico de exercício físico, de realizar exercício? Se ele tem histórico da prática de exercício físico, possivelmente é importante ele manter. Né? Ele tem preferência de prática? São muitas coisas que devem ser levadas em consideração em relação a essa avaliação. Né? A avaliação oncológica também está relacionada ao diagnóstico oncológico. Né? Qual que é o tipo de câncer? Qual que é o local? Tem informação do estadiamento? É importante você saber qual que é o estadio desse paciente. No prontuário dele, encaminhado pelo oncologista, vai ter essa informação. Existem alguns tipos diferentes de estadiamento dependendo do tipo de câncer. No câncer de mama, tem um estadio de 1 a 4 e tem algumas letras, né? Às vezes tem 1A, 1B, 2A, 2B. O 4 é o mais agressivo, que é um câncer metastático. Existem outra maneira de classificar também o diagnóstico oncológico através do TMM, né? Que está relacionado ao tumor, se tem nódulo e se sofreu metástase. Então, é importante você ter a informação da avaliação oncológica. Qual que é o diagnóstico clínico desse paciente? O estado clínico geral do paciente, ele tem uma capacidade para realizar exercício? Ele é um paciente independente? Né? É importante você ter essa informação. E visualmente você saber da capacidade desse paciente. O tratamento que ele será submetido, né? Qual que é o efeito colateral? É importante você saber qual tipo de medicamento ele vai tomar, se ele passar por uma quimioterapia. Porque, dependendo do tipo de medicamento, ele tem uma tendência a causar um efeito colateral esperado. Então, é importante você saber. E aí, você faz uma pesquisa breve sobre isso. Esse paciente tem histórico de doença prévia ao câncer, por exemplo? Não, ele apresentou algum tipo de doença relacionado ao câncer devido ao tratamento, como a cardiopatia que eu citei há pouco, desenvolvida pelo uso de quimioterápicos? Apresentou alguma doença oportunista, né, como devido à queda do sistema imunológico? Ele desenvolveu uma pneumonia? Né? Verificar todos os medicamentos que ele consome além do tratamento do câncer. Às vezes ele é um paciente hipertenso. Qual tipo de medicamento ele usa? Ele é um paciente que tem alguma cardiopatia e toma beta-bloqueador. É importante você saber disso, para você não tentar fazer prescrição em cima de frequência cardíaca do paciente. Né? Outra coisa que eu destacaria para vocês é que nem todos os pacientes necessitam de autorização médica para realizar exercício, mas é importante informar todos os profissionais envolvidos no cuidado desse paciente que ele está realizando exercício físico. Então, esse é a primeira avaliação geral que tem que ser feita, a primeira anamnese que deve ser feita, né, os primeiros levantamentos relacionados ao paciente. E depois disso, você parte para a prescrição. Né? Baseado naquilo que está relacionado à prescrição, o que a gente tem de mais atual, inclusive baseado no documento que a Karen postou no grupo para a gente, eles citam esse trabalho aqui, que é o trabalho do Colégio Americano de Medicina do Esporte com a Sociedade Americana de Câncer. Né? Atualmente, um artigo publicado no ano de 2019, né, o segundo manual de recomendações de exercício para pessoas com câncer. O que eles fazem? Baseado em evidências científicas, né? Eles dividem fortes evidências e evidências moderadas, eles realizam prescrições básicas, né? A gente pode observar aqui que a estrutura e a prescrição do treinamento físico para pessoas com câncer, elas não são tão diferentes quando vemos para pessoas que não possuem câncer. Olha só, como que... eu vou pegar alguns exemplos aqui. A fadiga relacionada ao câncer, que é a primeira aqui da forte evidência. Deixa eu colocar o laser aqui. Para exercício aeróbio, 3 vezes por semana, por 30 minutos por sessão, de intensidade moderada. É o que a gente vê também para prescrição com pessoas saudáveis. Exercício de força, 2 vezes por semana, 2 séries de 12 a 15 repetições,
para os grandes ou para os maiores grupos musculares, uma moderada intensidade. Né? Ou exercício combinado, que é um pouco de aeróbio e um pouco de resistência. 3 vezes por semana, de 30 minutos por sessão de exercício aeróbio moderado, né? E um plus aqui, né? Ou seja, um adicional de 2 vezes por semana, treinamento de resistência, 2 séries de 12 a 15 repetições para os grandes grupos musculares numa intensidade moderada também. Claro, aqui, em relação àquilo que eu chamo de pessoas ou população saudável, qual que vai ser a diferença maior? Vai ser o cuidado, a atenção que você vai ter com esses pacientes, principalmente quando eles estiverem iniciando o tratamento e iniciando a realizar exercício físico. Né? Porque esses pacientes precisam ter atenção redobrada no que diz respeito à prescrição e execução do exercício. No caso de pacientes que realizaram mastectomia ou quadrantectomia, que é retirada ou total ou parcial da glândula mamária, que realizou o esvaziamento axilar, que em alguns casos pode retirar inclusive parte da musculatura. Pode ser, né, que aconteça de a paciente não conseguir fazer uma grande amplitude da articulação do ombro. Então, qual que vai ser a prioridade? Se ela deseja pentear o cabelo, por exemplo, devolver a funcionalidade para essa pessoa. Então, baseado naquilo que se tem enquanto objetivo, que você conseguiu fazer essa coleta lá na anamnese, de buscar informação sobre que tipo de prescrição, de que tipo de objetivo que essa pessoa, essa paciente deseja, você vai direcionar isso a ela. Inicialmente, a equipe de fisioterapia vai fazer isso muito bem feito. E vai chegar em um momento que essa pessoa vai precisar de uma sobrecarga maior, em que aquilo que ela está fazendo na fisioterapia já chegou em uma determinada em um determinado atendimento, em uma determinada adequação de prescrição, que ela vai ter que ser passada adiante. Né? Ela vai verificar que já está fazendo pouco efeito aquela intensidade do exercício em que ela está executando. Né? E aí pode ser encaminhado para o profissional de educação física para continuar com essa prescrição. Né? Baseado nesse documento aqui, a gente tem evidências fortes para a prática de exercício, para a fadiga relacionada ao câncer, para a qualidade de vida, para a função física, para a ansiedade, depressão e linfedema. Não tem evidências fortes relacionadas ao treinamento aeróbio, tá? E nem treinamento combinado. Então, para linfedema, existem fortes evidências que o treinamento de força é muito adequado quando é identificado os linfedemas. E evidências moderadas para saúde óssea e para o sono também dessa população. Então, assim, já existem muitos trabalhos direcionados principalmente para aqueles efeitos que são mais investigados e principalmente para os cânceres de maior incidência e mortalidade. Pode ser que, de modo específico, você queira ser professor para determinado tipo de câncer de pâncreas. Existem alguma coisa? Existe quase nada, gente, relacionado a exercício e câncer de pâncreas. Pouquíssimas evidências. Então, elas não aparecem nesses guidelines. Por quê? Porque é uma doença que não tem muita incidência e que, quando ela incide, a mortalidade é muito alta. Ela tem uma sobrevida para o paciente muito baixa. A expectativa de vida para um paciente que desenvolveu o câncer de pâncreas é de 4 a 6 meses, é baixíssimo, então não dá tempo de investigar, né, a prática de exercício. Então, uma doença muito agressiva. Tá? Esse documento aqui, ele ainda fala que o exercício, ele previne 7 tipos de cânceres comuns, né, e as diretrizes de 2018, né, para a atividade física para americanos é de 150 a 300 minutos semanais de exercício moderado, ou de 75 e 150 minutos de exercícios vigorosos. Agora, se você pegar aquele documento que a Karen encaminhou no grupo, você vai ver essa mesma informação descrita lá. Então, vocês vão perceber que é importante, né, nós termos uma diretriz nacional
né? Existe a diretriz australiana, que é muito boa, existe a diretriz da Nova Zelândia, que é muito boa, a canadense, a europeia, não muito divulgada ainda, e a norte-americana. Agora a gente tem um início, né, de prescrição, de orientação, na verdade, né, para prescrição de exercício para pacientes com câncer, baseadas nas sociedades nacionais. A Sociedade Brasileira de Oncologia, o Instituto Nacional de Câncer, que é o nosso instituto que investiga, né, o câncer, e na Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Bom, os principais tratamentos de câncer, né, a gente cita aqui a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, elas causam interferência no treinamento do paciente, no treinamento físico do paciente, né? Ela pode provocar fadiga, dor, danos cardíacos, né, como a cardiopatia, alterações neurológicas e metabólicas, além de danos musculoesqueléticos, alterações imunológicas e gastrointestinais. Contudo, a gente percebe nessa tabela aqui que está no e-book de vocês, que também é trazida da adaptada de campo, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, independente do tipo de exercício, seja o exercício aeróbio, de força ou combinado, a prática regular do exercício físico, ela se mostra eficiente frente a esses sintomas relacionados aos cânceres mais incidentes, tanto no Brasil como no mundo, né, que são os cânceres de mama, próstata, colo retal e pulmão. Então, eles combatem os sintomas da ansiedade, da depressão, da fadiga, melhora a qualidade de vida. E, principalmente, quando a gente fala de exercício físico, a gente tem um objetivo, muitas vezes, de investigar a função física, né? Seja a capacidade funcional do paciente, de poder ser independente, né? De poder tomar banho sozinho, de poder caminhar, de poder se deslocar, né? Isso está tudo relacionado à função física desse paciente. E a gente observa que o treinamento físico tem essa funcionalidade, né? Então, dentre os principais objetivos do exercício físico para os sobreviventes com câncer, a gente pode citar o primeiro, evitar a inatividade física, restaurar e melhorar a função física, ou seja, a capacidade aeróbica, a força e a flexibilidade, né, as aptidões físicas, melhorar a função cardíaca, endócrina, neurológica, muscular, cognitiva e psicossocial, citada enquanto resposta, né, que eu vou trazer para vocês mais adiante da pergunta apresentada pela colega no Classroom. Melhorar a qualidade de vida e imagem corporal. É claro que quando a gente fala de imagem corporal, não significa necessariamente que as pessoas que procuram uma academia de treinamento, ela quer ter 45 centímetros de circunferência de braço, não está procurando, mas ela quer melhorar de modo geral a imagem corporal dela. Melhorar a tolerância ao tratamento. Pessoas que fazem exercício, elas têm menores sinais relacionados à fadiga oncológica comparado com pessoas que não praticam exercício físico regularmente. Reduzir os riscos de recorrência e desenvolvimento de outros cânceres, reduzir o risco de recidiva do câncer. Prevenir ou atenuar os efeitos a longo prazo do tratamento e melhorar a habilidade de lidar com o câncer atual ou com possíveis novos surgimentos de câncer. Então, os aspectos do treinamento físico para sobreviventes de câncer e para sua prevenção e recuperar a capacidade que foram diminuídas ou as capacidades que foram prejudicadas, seja devido a um procedimento de cirúrgico, né? Um exemplo que eu dei de diminuição de amplitude articular para uma paciente que passou por um procedimento de mastectomia, ou por um paciente que passou por uma prostata, né, que também pode sofrer um prejuízo na marcha, né, que é muito avaliado devido ao caminhar, devido ao incômodo gerado no local, né, onde desenvolve isso. Então, a gente tem essa capacidade de realizar esse exercício para tentar recuperar essas capacidades, ou que foram diminuídas, ou que foram prejudicadas pelo câncer e pelo tratamento relacionado ao câncer. Algumas considerações que traz no e-book também, e recomendações, né, é o seguinte: pacientes que apresentaram perda óssea ou metástase óssea, a gente tem que evitar movimentos que impõem carga excessiva em locais frágeis. Prevenção de queda deve ser um dos objetivos da terapia, é importante isso.
Pacientes que apresentaram linfedema, sobrepeso e falta de condicionamento físico, são fatores que têm sido associados com maior risco de desenvolver o linfedema associado ao câncer. Então, tem que evitar o sobrepeso e melhorar o condicionamento, né, para tentar reduzir a quantidade de linfedema. Adultos mais velhos, tem que se prevenir, porque o tratamento em si ele tende a acelerar os declínios relacionados ao envelhecimento, como dificuldade cognitiva, sarcopenia, fraqueza muscular. E dentro dos exercícios ou dentro daquilo que você vai fazer com o paciente que são mais velhos, é importante fazer a avaliação física e funcional desse paciente antes de iniciar o programa de exercício, né, para determinar as habilidades básicas desse paciente. A gente tem visto que, devido ao processo de senescência convencional que ocorre em todos nós, né, com o processo de envelhecimento, ele é acentuado devido ao tratamento oncológico. Ou seja, as perdas que eram para acontecer em um espaço de tempo maior, elas acontecem em um espaço de tempo menor. Então, essas perdas elas têm que ser avaliadas e tem que cuidar delas, né, para tentar frear, né? Talvez a gente não consiga inibir 100% essa perda, mas desacelerar ela, é importante. Pacientes com ostomia, né, que é aquela abertura criada cirurgicamente entre o intestino e a parede abdominal. É importante, na hora de fazer exercício, fazer o esvaziamento da bolsa de ostomia, tá, antes de começar o exercício. Qualquer exercício que venha a causar uma compressão no local, né, uma pressão intra-abdominal, é importante que você mude ele, não realize, né? E exercícios resistidos devem iniciar com uma baixa resistência e progredir lentamente, principalmente os relacionados à região da osteomia, tá, que está a bolsa de osteomia. Pacientes que apresentam neuropatia periférica devem ser avaliados antes de iniciar o exercício e considerar o treinamento de equilíbrio para eles. A neuropatia periférica ela causa fraqueza, né, generalizada, dormência e dor devido a danos na região nervosa nas periferias, né, principalmente em mãos e pés. Então pode ser que devido a isso ela tenha algum desequilíbrio. Então é importante inserir no treinamento, na avaliação desse paciente, um treinamento relacionado ao equilíbrio, né? Pacientes que realizaram transplante de células-tronco, é importante fazer uma recuperação completa do sistema imune antes de tomar as rotinas em locais de maiores exposições. A gente sabe que esses pacientes que realizam transplante de células-troncos, eles ficam por um período longo com o sistema imunológico deprimido, né? E quando iniciar o treinamento, né, a prescrição para esse paciente, iniciar com uma intensidade leve, com pequenas durações, mas com uma frequência elevada e progressões lentas. Ou seja, é menor você fazer pequenas doses de exercício durante o dia do que você fazer, por exemplo, de fazer pequenas doses de 10 minutos do que fazer 40 minutos direto de exercício com esse tipo de paciente. É melhor fazer 4 sessões de 10 minutos espalhadas durante o dia do que uma sessão com um tempo maior de duração, mais uma vez no dia apenas. E é importante aqui, principalmente no nosso país, né, um país tropical, segurança solar, porque os pacientes sobreviventes ao câncer apresentam um risco maior de ter cânceres secundários, como o melanoma e o câncer não melanoma. E os profissionais devem recomendar que os sobreviventes se protejam do sol quando forem realizar atividade ao ar livre. Por favor, eu não vi quem levantou a mão, mas pode ficar à vontade. Oi, foi Laís de novo, tá me ouvindo? Sim, Laís, estou ouvindo. É só um adendo a essa parte que tu comentou da neuropatia periférica. Nós temos uns resultados bons quando nós fazemos a laser terapia depois do exercício. O paciente ele está com uma resposta melhor, ele teve as fibras ali estimuladas, né? A condução nervosa ali, né? Está ativada, assim, teve mais estímulo. Então, fazendo o laser associado no final da terapia, os pacientes relatam maior conforto no pós-terapia.
assim, 1 ou 2 dias depois, pelo menos, eles têm relatado um alívio significativo da sensação que geralmente eles falam mais de pressão, né? Pelo menos os que nós temos atendido de onco. Ok, obrigado. Essa informação é nova para mim também. Agradeço por compartilhar. Eu acho sempre bacana esse terceiro plantão quando a gente fala de exercício, porque as pessoas tendem a contribuir bastante nas informações aqui. Vocês têm participado muito com isso, tenho visto no grupo, né, tem trazido informações relevantes, principalmente aquelas pessoas que trabalham com isso, né? E são informações novas, eu não tinha conhecimento disso, eu sei que tem que ter um cuidado, né? A Karen está te agradecendo também, Laís. Bom, então essas recomendações são importantes, galera. Aqui eu coloquei no slide, mas elas estão também lá no e-book de vocês. Mais para o final ali do e-book tem algumas considerações e recomendações que eu acho para vocês que vão trabalhar com isso, que já trabalham, é importante vocês lerem. É uma informação que está acessível para vocês. É uma leitura fácil do e-book, uma leitura agradável, que está próxima daquilo que a gente tem visto, né, enquanto evidência científica, tá? E além do compartilhamento das experiências. Eu trouxe para vocês essa informação aqui, eu já estava na aula, mas a Karen compartilhou com vocês, achei bacana o compartilhamento dela, mas é a primeira diretriz sobre as recomendações, né, de atividade física para o paciente oncológico do país. É uma parceria entre o Instituto Nacional de Câncer, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eles publicizaram isso aqui no dia 9 de junho de 2022, vocês percebem que é muito recente. O que eles fizeram aqui nesse apanhado de informações que possui dentro desse texto aqui, né? Eles fizeram o que a gente chama no meio científico de overview, né? Eles fizeram uma busca de evidências científicas robustas, né? Fortes evidências sobre atividade física para o paciente oncológico, né? Tanto enquanto prevenção, quanto para as pessoas com a intenção de reduzir a mortalidade e a sobrevivência dos pacientes com câncer. E trouxeram algumas informações de modo a ajudar, a contribuir na prescrição de exercício para essa população. A gente tem conversado muito sobre isso desde o segundo plantão, mas é basicamente aquilo que a gente tem visto, inclusive os trabalhos que nós trouxemos aqui para vocês estão dentro desse guia, né, da Sociedade Brasileira, é um guia que tá sendo distribuído gratuitamente pelo Instituto Nacional de Câncer, e ele além das evidências, né, eles traz comentários de pessoas importantes aqui do meio científico nacional que fazem investigação relacionada ao câncer, como o professor Fabrício disse, a professora Patrícia, Patrícia Brum, da USP de São Paulo, o professor Rafael Deminici, da Universidade Estadual de Londrina, são um dos idealizadores desse guia, né? A gente tem alguma coisa agora para a gente seguir, né? Alguma evidência clínica, são coisas que foram desenvolvidas baseado na ciência, baseado em evidência, e isso é importante para a gente conseguir fazer uma prescrição um pouco mais segura. Não significa que vocês vão encontrar tudo para todos os tipos de câncer aqui. Não, isso não vai acontecer, né? Mas a gente tem um apanhado de informação, né, que foi selecionada, né, com cunho, com rigor, dessas pessoas, que está disponível aí para vocês. A gente conversou um pouquinho dele, eu estou finalizando a leitura dele ainda, mas eu já vi que tem muitos dos trabalhos que a gente trouxe, tanto na aula passada quanto nessa aula, e na aula do professor Fabrício também, estão aqui dentro desse guia de atividade física e câncer da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura dele também. Ok? Bom, sobre a unidade 3, era isso que eu tinha para vocês. Agora, se ninguém tiver pergunta ou dúvida, ou quiser contribuir com alguma coisa, Karen, fica à vontade. Professor Roberto, boa noite.
Eu tenho duas dúvidas. Quando você fala sobreviventes e resto da vida, em que momento, vamos dizer, o sobrevivente vira resto da vida? Eu não consegui encontrar isso no e-book. Sim, Karen, deixa eu só. Eu estou com o e-book aqui aberto. Eu trouxe essa imagem do e-book. Na verdade, eu não gosto de utilizar esses termos. Está na página 45 do e-book, na tabela 2. Uhum. É o termo que quem foi os autores, né, do e-book encontraram para definir as fases de diagnóstico. Eles chamam de sobreviventes aquelas pessoas que passaram pelo tratamento. É aquilo que eu disse para vocês. Eu não, durante aquele momento ali, eu não gosto de utilizar o termo sobrevivente. Eu prefiro pessoas que passaram pelo tratamento. Aí, enfim. Mas esses sobreviventes são aquelas pessoas que passaram recente pelo tratamento. Né? Ou seja, que está naquele período entre 5 e 10 anos para aguardar a alta ambulatorial, né? Que faz acompanhamento, que faz segmento ainda no oncologista clínico para verificar se não vai acontecer uma recidiva nesse paciente. Entendi. E aí o resto da vida, né, que está escrito aqui entre aspas, né, no e-book, é quando o paciente recebe a alta ambulatorial e possivelmente não terá a recidiva mais não desse câncer nesse local, não dessa neoplasia. Aí é aqui o e-book quis dizer enquanto o resto de vida. Entendi. E uma outra pergunta é em relação a essa sequela cardíaca da quimioterapia, que pode haver, né, uma sequela, enfim, em função da cardiotoxicidade, né, da quimioterapia. Eu estou falando isso em função do meu caso até, né? Quanto tempo pode ter essa sequela pode aparecer, né? Então, por exemplo, eu tenho estudado a COVID, por exemplo, né? A COVID-19 tem sequelas que podem aparecer depois de 6 meses, vamos dizer, da doença, né? Enfim, e eu queria entender se esse tipo de sequela também ele pode aparecer depois, assim, um período, por exemplo, após X meses, ou é algo assim durante realmente o tratamento? Então, a cardiotoxicidade crônica, né, ela causada, né, pela quimioterapia, ela tem uma tendência a acontecer em pessoas que já tinham alguma tendência a desenvolver cardiopatia, mas não necessariamente apenas nela, ela só tem maior tendência a ocorrer nessa população. Mas ela tende a acontecer após aproximadamente um tempo do início do tratamento. Então, durante o tratamento, ela tende já a desenvolver, dependendo do ciclo. O ciclo meu é de 21 ou de 28 dias. Às vezes, ali no terceiro ciclo, né, devido a essa sobrecarga causada pelo consumo dos fármacos relacionados à quimioterapia, já tem a tendência de desenvolver essa cardiotoxicidade. Mas não é um longo prazo após o final. Tá? Eu não sei dizer se em até 6 meses, como você citou o exemplo da COVID-19, mas pode acontecer após o fim, sim, após o fim do tratamento da quimioterapia. Entendi. Eu ia até perguntar se, por exemplo, uma pessoa que é sobrevivente de câncer, já passou, enfim, já teve, já está num tratamento, por exemplo, hormonioterapia, né? Ela já saiu desses principais tratamentos. Ela já está em hormonioterapia, tomando os medicamentos. Por exemplo, ela vai querer fazer atividade física numa academia, né? Existe algum algoritmo, algum protocolo para identificar, por exemplo, a questão
cardíaca, por exemplo, dessa pessoa? Existe algum, por exemplo, a pessoa sobrevivente de câncer, então isso faz parte de um algoritmo, por exemplo? Sim, existe. Inclusive foi a pergunta da colega mais à frente que eu vou comentar para vocês, mas existe... eu não vi, desculpa. Ela fez existe esse no no Classroom. Classroom? Isso. Desculpa, eu não vi. Existe o que a gente chama de estratificação de risco, né, para pacientes que têm cardiopatia. Então, eu vou citar ela mais adiante, mas é uma estratificação que é adaptada para esse tipo de condição. Ela não é uma estratificação de risco relacionada ao câncer, tá? Mas é uma estratificação de risco para pacientes cardiopatas. Cardiopata, sim. Isso a gente teve no outro módulo, lá com o professor Nuno, né? Uhum. Não, tudo bem, então. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Bem, então, indo para a atividade avaliativa 3, é a nossa última atividade avaliativa. Ela é composta por 6 questões. Tá? Eu vou fazer a leitura delas aqui. E aí eu abro espaço para vocês fazerem as perguntas. A número 1. Em 2010, o Colégio Americano de Medicina do Esporte publicou um artigo com discussões associadas à eficácia e à segurança do treinamento físico para pacientes com câncer. Este guia possui recomendações para este público, com estrutura de programa de exercício físico, considerando as fases gerais, pré-diagnóstico e pós-diagnóstico, subdivididas em fases específicas. Aponte quais as fases específicas enquadram nas gerais. E aí a gente vai fazer a associação aí, das fases específicas com as fases gerais. Questão número 2. Recentemente, no ano de 2019, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, em conjunto com a Sociedade Americana de Câncer, publicou uma atualização das recomendações de prescrição de treinamento físico para pessoas vivendo com a patologia. Este guia apontou fortes evidências da prática de exercício físico para inúmeros fatores que possam vir a ser prejudicados ou causados nesses pacientes. Marque para os diferentes métodos de exercício físico, aeróbio, força ou combinado, demonstraram fortes evidências nas variáveis que possam acometer esta população. E aqui eu quero que vocês verifiquem se para fadiga relacionada ao câncer, qual tipo de exercício essa publicação de 2009 do Colégio Americano diz que pode ser feito. Pode marcar mais de uma opção por linha, ou seja, fadiga relacionada ao câncer, você pode marcar as 3, se as 3 estiverem corretas. Ok? Qualidade de vida relacionada à saúde, pode marcar até as 3, se as 3 estiverem corretas. E assim sucessivamente. Número 3. O tratamento do câncer muitas vezes causa efeitos colaterais que podem se manter por anos, mesmo após o fim do tratamento. Neste sentido, o exercício físico deve priorizar a saúde e qualidade de vida dos pacientes com câncer. Sabendo dos efeitos favoráveis do treinamento físico em favor à saúde dessa população, em relação às neoplasias malignas mais incidentes no Brasil, que é a mama, próstata e colo retal, marque os desfechos que podem sofrer alterações associadas ao treinamento físico. Então, associados a qualquer tipo de treinamento, seja ele aeróbio, força ou combinado, o treinamento físico combate a ansiedade no câncer de mama, o treinamento físico combate a ansiedade no câncer de próstata, o treinamento físico combate a ansiedade no câncer coloretal. Se sim, que pode marcar mais de uma opção por linha também. Tá? E a mesma coisa para depressão, fadiga, qualidade de vida e função física. Número 4, uma questão aberta. Fatores que contribuem para uma maior adesão ao programa de treinamento físico é a presença de uma equipe multidisciplinar engajada com o objetivo comum de combater os efeitos adversos frente ao tratamento. A intenção entre as equipes, destacando os profissionais de educação física e fisioterapeutas, contribuirão para um maior potencial na mobilidade precoce ou na não imobilização prolongada frente ao tratamento e recuperação desses pacientes. Sabendo que o tratamento cirúrgico na mama afeta os movimentos articulares do ombro,
causando menor mobilidade, qual a prioridade deverá ser estabelecida para a reabilitação com a equipe de fisioterapeutas? Número 5. Dentre as recomendações de exercício físico para pessoas vivendo com câncer, além dos já citados guias do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o posicionamento australiano é um dos mais completos. Quais ações que o Exercise and Sport Science Austrália descreve que devem ser realizadas para, assim, poder prescrever exercícios físicos? Ou seja, o que deve ser feito antes da prescrição? Essa é a pergunta. E, por último, a número 6, a prescrição do exercício físico deve se basear na fase de diagnóstico do paciente, no tratamento recebido, além da presença de comorbidades e os níveis de condicionamento físico do paciente, perpassando pelas necessidades específicas de cada paciente, o que tornará o programa individualizado. As recomendações atuais do Colégio Americano de Medicina do Esporte realizam orientações para treinamento aeróbio e para treinamento resistido. Descreva quais são essas recomendações mínimas para cada um dos modelos de treinamento. Aqui eu quero o seguinte: para o treinamento aeróbio, baseado no que o Colégio Americano de Medicina preconiza, qual é a recomendação mínima de prescrição para o paciente oncológico? E para o exercício resistido, a mesma coisa. Segundo as recomendações, quais são as recomendações mínimas? Ok? Alguma dúvida aqui? Vou seguir. Bom, aqui eu vou falar um pouco da atividade colaborativa de vocês. A atividade colaborativa vai ser liberada, como eu disse para vocês, no dia 23 de junho, para que vocês tenham aí 7 dias, pelo menos, para fazer a entrega, que o prazo dela é até o dia 30 de junho. Tá? Então, apesar dela estar no cronograma de vocês na semana 4, ela vai ser liberada ainda dentro da semana 3. Aí eu já vou comentar para poder contribuir com vocês aí. É um caso clínico, tá? Ele vem com a apresentação do caso. Um paciente do sexo feminino, 60 anos, parda, casada, professora aposentada, católica, natural e procedente da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, advinda do ambulatório do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Diagnosticada com neoplasia maligna do corpo do estômago. Encaminhada pelo oncologista da equipe de nutrição para acompanhamento da paciente, visto que a mesma relata fadiga generalizada, cansaço demasiado, ansiedade e perda de peso corporal, ou perda ponderal, né? Isso aqui é um caso clínico real, tá, galera? Só não tem o nome para preservar a pessoa. Após a avaliação da equipe de nutrição, foi constatada a perda ponderal superior a 10 kg nos últimos 60 dias, e após a anamnese e aplicação do questionário SARC-F, eu vou comentar para vocês o que é esse questionário mais adiante, concluíram que a paciente poderia estar em processo de sarcopenia. Para maiores avaliações, a paciente foi encaminhada para a equipe de mobilidade, fisioterapia e educação física, do Hospital de Câncer de Mato Grosso, para avaliação das capacidades física e funcional, e deste modo concluir o diagnóstico. Na avaliação de força através da dinamometria, a paciente obteve 15 kg de força no teste de dinamômetro palmar. Na avaliação da massa muscular, observou-se 30 centímetros de perímetro ou circunferência de panturrilha, como preferirem. Ao final, na avaliação de desempenho físico obtida por meio do teste de caminhada de 4 metros, a sua velocidade de deslocamento foi de 0,7 metros por segundo. Aqui a contextualização do caso clínico. Tá? E antes de trazer as questões, eu vou trazer um guideline aqui de recomendação da sarcopenia. Né? No ano de 2018, foi publicado esse guideline, que é a revisão do Consenso Europeu de Definição e Diagnóstico de Sarcopenia. Em 2010 tinha sido publicado o primeiro. E em 2018 foi feito o segundo, e a publicação ocorreu no ano de 2019. E o que aconteceu nesse novo consenso de definição de sarcopenia? Antes, na publicação de 2010, para ser identificado, para ser preconizado ou diagnosticada a sarcopenia, o primeiro parâmetro avaliado era a perda de massa muscular. Mas, a partir dessa publicação, não é mais a massa muscular que tem que ser identificada, mas sim a força muscular. Então, o primeiro parâmetro, ou a primeira perda funcional
associado ao surgimento da sarcopenia, os estudos entre 2010 e 2018 que levaram em consideração para essa revisão do consenso europeu, identificou que os pacientes apresentaram inicialmente perda de força antes de perder massa muscular. Então, o passo a passo para identificar o diagnóstico de sarcopenia ficou definido da seguinte maneira. Os rastreios é feito por um questionário chamado SARC-F ou por uma investigação clínica. O questionário SARC-F ele é composto por 5 perguntas, né, dentro de 5 componentes. Eu vou trazer para vocês no próximo slide. Depois, caso no SARC-F obtenha um score, né, uma pontuação favorável para a presença de sarcopenia, faz-se o teste de força, seja o teste de hand grip ou o teste de levantar e sentar da cadeira. É um teste muito simples de ser feito na clínica, né, na clínica médica. Se tiver baixa força muscular, esse paciente é um provável sarcopênico. Laís, fica à vontade. Eu, de novo, posso fazer um comentário sobre o SARC-F? Pode sim. Nós aplicamos esse questionário associado a uma plataforma que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama TechBalance. Não conheço. É uma plataforma que também faz avaliação, né? Só que aí é avaliação só de força, não de sarcopenia. E eu vou ver se eu encontro o projeto, porque ele foi paralisado na pandemia. Mas nós tínhamos um projeto... Desculpa, Laís, cortou a sua fala, eu não ouvi. Tá melhor? Pode falar. E aí nós desenvolvemos um projeto com esses 2 métodos de avaliação, fazendo a perimetria e tudo da panturrilha. Os pacientes que tinham sarcopenia, nós fizemos um programa de treinamento físico, né? Os profissionais de educação física da empresa acompanhavam esses pacientes, os que tinham condições, e eles trabalhavam os pacientes com menor mobilidade, exercício sentado. E os que tinham melhor mobilidade em pé, aí era meio que um funcional mesmo. E aí nós fizemos uma parceria com uma empresa de alimentação para ter tipo um suplemento vitamínico também. E os pacientes com suplemento, os pacientes sem suplemento, mas que eram submetidos à atividade física, eles acabavam tendo um ganho bem parecido, porque os pacientes que faziam atividade física, eles tinham por si, né, apesar da doença, um aumento do apetite. A inapetência desses pacientes diminuía. Eu vou procurar amanhã, na verdade, agora eu estou no volante falando com vocês, mas eu vou procurar o projeto amanhã lá no computador da empresa e se eu ainda tiver, eu compartilho com vocês. Ele meio que entrou em stand-by por causa do início da pandemia, né? E eu também vou encaminhar a questão do TechBalance, porque o TechBalance tem tanto para avaliar pacientes, por exemplo, idosos com mais comorbidades, quanto uma avaliação específica para indivíduos ativos. Então, a gente tem uma fidedignidade maior nos resultados quando a gente associa ao SARC-F. Obrigado, Laís, por compartilhar conosco. Esse procedimento aqui foi o que nós seguimos no meu doutorado, no hospital também. Mas só que, independente do resultado do SARC-F, a gente seguia com todo o procedimento de avaliação. Então, a gente chegou a resultados bacanas aqui, nas associações deles. Bom, eu comentei do SARC-F, né? Falei da força muscular, pode ser feito. Tem alguns testes descritos no Guidelines da revisão de sarcopenia. E aqui se identifica se o paciente tem baixa força muscular, que ele é um provável sarcopênico. Né? Depois é feita a confirmação dessa sarcopenia, avaliando a massa muscular, né, ou a qualidade ou a quantidade de massa muscular. Aqui eles trazem
o DEXA, a bioimpedância elétrica, a tomografia, a ressonância como exemplo, né? Mas normalmente na clínica a gente não tem esses equipamentos todos para a gente avaliar a qualidade ou a quantidade muscular, então a gente utiliza a circunferência de panturrilha, que é um marcador utilizado para a população idosa, principalmente, como um marcador de perda de massa muscular. E a performance física determina a severidade do processo de sarcopenia. Se o paciente ele tem baixa força muscular, tem baixa quantidade ou qualidade muscular, e não vai bem no teste de performance física, que nós utilizamos o teste de caminhada de 4 metros, significa que ele está em processo de sarcopenia severo. Então, seguindo, como eu disse para vocês, o questionário SARCEF é um questionário muito simples, ele possui 5 componentes, né? Para cada um dos componentes de força, ajuda para caminhar, levantar da cadeira, subir escadas e quedas, existe uma pergunta, e para cada pergunta tem 3 possibilidades de resposta, e dependendo da resposta aí, o paciente pontua com 0, 1 ou 2 pontos. Ao final, você soma a pontuação e vai chegar no que a gente chama desse score aqui. Entre 0 e 3 pontos, esse paciente é considerado não sarcopênico. Se obtiver 4 ou mais pontos, esse paciente é um possível sarcopênico. Então, posterior a isso, a gente vai para o diagnóstico relacionado aos outros passos, né, sobre as capacidades físicas e funcionais do paciente. Aqui eu vou só dar um adendo que mesmo o câncer, sendo a principal causa de sarcopenia secundária, que é a sarcopenia trazida pela doença, a gente ainda não observou estudos com marcadores, né, com medidas, com pontos de cortes específicos para a população oncológica. Então, infelizmente, a gente tem que utilizar os pontos de cortes ainda para a população idosa. Então, isso é um viés, né? É uma especificidade muito baixa, né? Mas isso a gente associa devido eu creio, né, a heterogeneidade em termos do tipo de câncer, estágio patológico, fase de diagnóstico, porque antigamente eu digo ali há 10, 15 anos atrás, o câncer estava relacionado a uma população idosa, principalmente, mas hoje a gente está vendo que não necessariamente atinge apenas a população idosa. Então, no que diz respeito ao teste de força, a gente verifica aqui que o ponto de corte para a população masculina é menor que 27, significa baixa força muscular, e para a população feminina, menor que 16 kg de força, é baixa força muscular também. Já em relação ao teste de velocidade de caminhada, velocidades menores que 0,8 metros por segundo, em termos de deslocamento, significa baixa performance física. E em relação à circunferência de panturrilha, pontos de corte menor que 31 centímetros de perimetria é baixa massa muscular tanto para homem quanto para mulher. Aí seguindo aqui o nosso caso clínico, as perguntas são: qual o diagnóstico relacionado à desordem muscular a paciente possivelmente apresenta? Né? Número 2, quais sinais e sintomas relatados fizeram com que os profissionais desconfiassem desse quadro? Número 3, qual tipo de treinamento físico é recomendado nesse caso? Por quê? E número 4, prescreva de forma detalhada o treinamento físico adequado para este caso clínico, levando em considerações tanto as informações fornecidas, como as recomendações mais recentes para a prescrição de exercício físico para pacientes oncológicos. Ok? E essa é a nossa atividade colaborativa que vai estar disponível para vocês no dia 23. Agora as dúvidas. A colega de vocês, a Sabrina, fez uma pergunta no Classroom, tá? E eu vou trazer a pergunta dela. Ela fala: boa noite, ao estudar a unidade 3, obtive algumas dúvidas relacionadas à prescrição do exercício físico. Sou fisioterapeuta do Centro de Atenção ao Paciente Oncológico pela Prefeitura do município onde resido, e durante a realização dos exercícios, mesmo os simples, os pacientes apresentam bastante fadiga, mesmo as que não fazem uso de tamoxifeno, e os que se encontram em remissão. Alguns se cansam com 1 ou 2 séries de exercício. Será que isso ocorre somente devido ao histórico de sedentarismo? Bom,
É importante levar em consideração que ela está dentro de um centro, né, de atenção ao paciente. A gente crê que ela tenha feito uma avaliação desse paciente e verificado o histórico, os antecedentes desse paciente. O professor Fabrício respondeu, né, cumprimentou ela de modo cordial e respondeu ali: não acredito que seja somente devido ao fato de as mulheres serem sedentárias, mas pode ser sim um dos fatores preponderantes para pouca resistência frente ao exercício, mesmo que simples e poucas séries. Seria interessante aplicar um questionário de nível de atividade física, mesmo que de forma pregressa, ou seja, fazer ela rememorar se possui ou não algum nível de atividade física. É sabido que mulheres fisicamente ativas respondem melhor tanto à doença como aos tratamentos, mesmo que sejam com tamoxifeno. Ou seja, a população, de modo geral, ela pode não suportar realizar algum tipo de exercício que você está prescrevendo para ela. É importante, como eu disse lá no início, sobre as recomendações, para pessoas sedentárias começar com uma baixa intensidade e um baixo volume na prescrição. E caso ela não tenha fadiga de longo prazo para realizar a prática de exercício, é importante que seja particionada a realização do exercício. É melhor que seja feito 15 minutos em um momento, intervalo grande, 15 minutos em outro momento, e assim soma-se 30 minutos no dia, por exemplo. Tá? Então, assim, são estratégias que terão que ser desenvolvidas por quem está realizando a prescrição. Eu entendo se a Sabrina, por exemplo, falar: professor, não tem como a paciente ficar indo 2 vezes por dia no ambulatório para realizar o exercício físico. Mas são coisas que a gente tem que tentar bolar para atender o público. Né? A gente não sabe como que vai ser a resposta individual de cada um na hora de realizar a prescrição. A segunda parte, ou a segunda dúvida que ela apresenta para a gente: tem uma paciente em torno de 30 anos, histórico de CA de mama, tem arritmia, desenvolveu insuficiência cardíaca devido à quimioterapia e possui histórico de infarto. Atualmente encontra-se em remissão. Para ela, no caso, só irei iniciar exercícios com maior intensidade após a avaliação e liberação médica. Isso é importante. E no caso, quanto à prescrição dos exercícios, eu deveria fazer em cima de estratificação de risco para pacientes cardiopatas? O professor Fabrício respondeu: é muito comum pacientes que tiveram CA de mama, especialmente os mais jovens, apresentarem problemas cardíacos após a quimio, pois esse tratamento é um dos mais cardiotóxicos existentes. Vejam, nesse clinical case, né, nesse caso que ela citou, algumas coisas peculiares e muito específicas. Se tem histórico de infarto, isso provavelmente foi a causa da insuficiência cardíaca, que associado ao tratamento sobrecarregou ainda mais o miocárdio dela. É muito prudente da sua parte iniciar com exercícios mais leves, levando em consideração a condição clínica da paciente. Uma vez que o mais perigoso aí nem é mais o câncer em si, mas a questão cardíaca. Por essa razão, acredito sim que você deva pensar na prescrição baseada na estratificação de risco. Aqui volta um pouquinho que eu conversei com a Karen, né, há pouco, né, de fazer a aplicação de um questionário, né, de estratificação de risco. A gente aqui utiliza o Framingham, né, modificado por D'Agostino, mas a gente tem um aplicativo que coloca as informações nele, de perfil bioquímico, de histórico de hipertensão, tem algumas perguntas ao qual que é feito, e essa estratificação, ela classifica o paciente em baixo risco, em moderado risco, em alto risco e muito alto risco. E baseado nisso, a gente começa a fazer a prescrição para esse paciente. É importante fazer essa estratificação, porque, nesse caso, eu entendo, né, que, como o professor bem apontou, o câncer em si aqui parece que não é o principal problema na hora de fazer a prescrição do exercício, e sim a cardiopatia que está relacionada tanto ao histórico que a paciente apresenta, quanto ao agravamento desse histórico causado pela quimioterapia. Então, tem 2 fatores agravantes aqui: a cardiopatia pregressa e a cardiopatia agravada pelo processo de quimioterapia. Então, tem que ser levado em consideração também. Vamos fazer essa prescrição, bem complicado, né? Mas com cuidado,
começando com exercícios de baixa intensidade, progredindo baseado no desenvolvimento do paciente. É o único jeito de desenvolver isso aí. E a última dúvida, ela fala, existe a possibilidade de realizar protocolos de exercício em grupos ou somente é recomendada a prescrição de exercício de forma individual? Me refiro aos pacientes mais ativos e sem comorbidades. O professor responde, os exercícios em grupo, especialmente para pacientes oncológicos, são sempre muito bem-vindos, pois transcendem a questão fisiológica e atingem também questões psicocognitivas, uma vez que irão se relacionar com pessoas que passam ou passaram por problemas semelhantes. Mesmo que sejam em grupo, é possível individualizar, pois a partir da avaliação, isso se torna perfeitamente factível. Ressalvo que, para isso, seja indicado um trabalho multidisciplinar, onde o profissional de educação física participe ativamente do processo. Sim, Karen, pode ir. Eu só queria comentar a respeito daquele vídeo que tem no e-book, que é do Live Strong, Está na página 46. Muito. Esse programa, acho que ainda tem, né, lá. É muito bacana, né? A gente poderia ter aqui, né, de alguma forma, no Brasil. Mas... Sim, é um programa muito interessante que eles desenvolveram lá, e eles têm essa capacidade, que eles fazem isso, eles conseguem desenvolver as coisas dentro do hospital, enquanto centro de pesquisa. E aqui a gente tem uma dificuldade grande, Karen, de atingir, de conseguir, na verdade, né? A gente tenta, né? Mas eu sei que vocês estão fazendo aí em Mato Grosso alguma coisa nesse estilo, né? Assim, de tentar criar aí um grupo, né? De principalmente as mulheres, né? De câncer de mama para conseguir desenvolver algum programa nesse sentido, né? Sim, na verdade, a gente queria desenvolver uma extensão aqui, né? Para fazer um atendimento permanente, não só de mulheres com câncer de mama, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. E é isso que a gente está tentando aqui fazer. Mas é muito bacana, porque eu estava até lendo que eles não pagam nada, né, no Livestrong, né? Na verdade, por exemplo, tem a Nike que patrocina, tem outras empresas, e se eles pagam é um valor bem irrisório, né? Então, isso é bem bacana também em relação a esse grupo, né, que se estabelece com pessoas, assim, sobreviventes de vários tipos de câncer, né? E que eles criam essa empatia, né? Em função estão passando pelo mesmo processo. Uhum. E esse programa, inclusive, responde um pouquinho dessa última dúvida da Sabrina, né? Porque eles realizam exercícios em grupo. Né? São pessoas que iniciaram de modo individual, foram desenvolvendo a capacidade de realizar exercício e atualmente vivem em remissão, mas por ter tido a doença, eles continuam sendo investigados. Eles têm essa capacidade de fazer estudos prospectivos a longo prazo. Acompanha a pessoa há mais de 10 anos. Né? Então, mantendo esses programas, né? Eles conseguem fazer uma investigação muito importante para trazer evidência científica para nós. Né? E aqui a gente tenta, né? Para conseguir um espaço dentro do hospital é complicado. Mas esse é um grande propósito, né? Assim, uma grande causa. Sim, é importante. A gente está tentando em 2 hospitais, né? Um na capital e outro aqui, onde eu vivo hoje. Mas, enfim, vamos tentando até dar certo, né? Bom, galera, vamos ainda finalizar agora. A gente viu hoje que a prevenção é o melhor tratamento frente ao câncer, né? Porque não ter o câncer é o princípio de tudo. Para a prescrição do exercício físico, devemos considerar as fases do tratamento, as fases pré-diagnóstico e pós-diagnóstico. Verificamos que a avaliação física e o objetivo do paciente deve ser considerado para a prescrição do exercício, e os diferentes métodos de tratamento causam interferência nas adaptações frente ao treinamento físico
e alguns efeitos do câncer e do tratamento são minimizados com a prática regular de exercício físico. Esse é o nosso terceiro plantão. Agradeço a participação de todos vocês. Vamos conversando aí pelo Classroom e pelo WhatsApp, que está rendendo bastante. Tenha uma boa noite e até a próxima. Sábado vai ter encontro síncrono com a professora Mariela e comigo até a próxima terça. Um abraço, tchau, tchau.